O Tribunal do Trabalho, além de ser responsável por examinar recursos de sentenças de primeiro grau, tem também competência originária, ou seja, ele julga processos que ingressam diretamente aqui. É o caso das ações rescisórias, tipos específicos de dissídios individuais. O que é uma ação rescisória? Quando uma sentença ela obtém o título de tem a sentença coisa julgada, quer dizer, ela está definitiva, não cabe mais nenhum recurso dela, só através de uma ação rescisória, que é uma via muito estreita de discussão e de refazimento da coisa julgada. Essas ações, previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil, só podem ser ajuizadas em situações específicas. Por exemplo, quando a sentença é dada por prevaricação, concussão ou corrupção de juiz, então nós podemos revisar a coisa julgada. Quando ela é proferida, por exemplo, por juiz impedido ou juiz incompetente, quando ela ofende a coisa julgada, quer dizer, o juiz estabeleceu uma regra e na hora de se fazer o cumprimento dessa sentença se ofende aquilo que o juiz decidiu, né? Também quando há uma falsidade que pode ser apurada, né, posteriormente, ou um documento novo que já existia à época, mas que não veio a oportunidade aos autos. A ação rescisória, portanto, não é uma medida recursal que possa ser utilizada livremente. Alguns advogados, algumas partes insistem em revisar a coisa julgada, porque às vezes se sentem injustiçados com a sentença, mas a gente não pode revisar uma sentença, ainda que injusta ela seja, né? Só nesses casos específicos que o Código de Processo Civil estabelece. Para tratar desse tipo de processo, o TRT Gaúcho conta com uma seção de dissídios individuais dedicada exclusivamente às ações rescisórias, a SDI 2. Essa seção, composta por 13 desembargadores, julga cerca de 40 ações por mês. Ela é uma ação diferenciada porque ela tem todo um andamento, né? A gente recebe a ação rescisória, a petição inicial, cita a parte contrária para contestar, há a possibilidade de produção de prova nos casos em que isso realmente cabe, né? E pode-se ouvir testemunhas, aí a gente delega a competência proibitiva de testemunhas para os juízes de primeiro grau, o Ministério Público tem que dar o parecer e depois então é que ela vai a julgamento. Ela tem todo um trâmite, né, como se fosse uma ação ordinária no primeiro grau. Por serem processos complexos e delicados, o tempo médio de tramitação das ações rescisórias é de 4 a 5 meses. Na medida em que chegam as ações, agora são todas elas através do processo judicial eletrônico, elas são distribuídas aleatoriamente, vêm ao juiz e o juiz inicia o procedimento. Tudo que a gente determina em termos de despacho se faz tudo dentro do processo judicial eletrônico, a secretaria cumpre, né? Até o momento que a gente leva o processo à pauta, com a publicação então da pauta. O desafio de julgar esse tipo de ação é enfrentado pelos integrantes da seção. Nós já tivemos alguns casos assim que são muito interessantes quando principalmente acontece das partes pedirem a rescisão, naqueles casos em que a execução ela é redirecionada contra o sócio acaba vendendo imóveis para terceiros, os terceiros acabam sendo cientificados da existência disso só lá na fase já de leilão. Então, quando a gente trata, por exemplo, dessas questões da empenhorabilidade de bem de família, de venda, né, que tenha sido não muito adequada, esses casos nos impactam bastante. A gente examina com muito mais cautela, né, no sentido de que a gente está, às vezes, obrigando uma pessoa a sair da sua própria residência, né, em que isto cria uma dificuldade muito grande, né? Então, tem casos assim muito difíceis de serem julgados realmente na ação rescisória. Revisar questões dadas como julgadas e finalizadas é por vezes necessário. A SDI 2 é a responsável no TRT Gaúcho de garantir esse direito do trabalhador. Porque realmente nós temos casos em que, infelizmente, há necessidade de revisão da coisa julgada, né? Casos sérios, casos graves, né? Em que, por exemplo, haja violação da coisa julgada, quer dizer, de nada adianta a parte receber uma decisão se depois, ao final, ela não é cumprida. Então, a ação rescisória, ela se estabelece exatamente por essa necessidade, né, de que efetivamente a gente faça justiça, né, e por isso a gente possa fazer revisão da coisa julgada.